Pérez sob o risco de perder a vaga ainda nesse ano. E aí aquela coisa, isso já vinha sendo falado fortemente. Há uma cláusula contratual nos termos entre o Pérez e a Red Bull que diz que se o Pérez tiver a mais de 100 pontos do Verstappen ao tempo do Grande Prêmio da Bélgica, última corrida antes da pausa de verão, conhecido como semana que vem, e abaixo de quinto no campeonato de pilotos, né? A gente não sabe bem qual que é a precedência dessas cláusulas, se você precisa ter duas condições atendidas ou uma só. Mas o fato é que isso, a gente não leu, né, o contrato, mas isso está sendo tão falado que a gente já pode tomar como verdade. Isso acontecendo, a Red Bull estaria liberada do seu contrato com o Pérez. O que significa isso? Não é que o contrato deixa de existir, mas ela está liberada dos termos, ela cumpre se quiser. Então ela pode substituir o Pérez no meio do ano. O que eu acho que poderia acontecer a essa altura? O que eu acho justo, o que eu acho merecido e até condizente com o estilo Red Bull de administrar era jogar o Lawson no carro. O Lawson, inclusive, testou o RB20 naquelas simulações de dia de filmagem, com pneu especial e tal. E ao que se sabe, os dados que foram, os dados que conseguem se colher numa situação dessas, porque são limitados, já indicavam que ele tinha uma velocidade de contorno de curva dentro do que a Red Bull espera, porque apesar de ser um dia especial e cheio de limitações, uma equipe de Fórmula 1 esperta consegue colher alguns dados numa situação dessa. Então ela esperava um cara que tivesse uma velocidade de contorno de curva X abaixo, né, o X próximo do Verstappen. E o Lawson conseguiu. O que eu acho que seria bom para a Fórmula 1, a essa altura, até em termos de, pensando no meu interesse individual, de ter assunto, era o Lawson ser jogado nesse carro assim, sem passar pela Toro Rosso, porque já correu ano passado por lá, né, algumas provas, que foram 5. Joga o cara no carro e vê o que ele consegue fazer. Porque a essa altura, com o Pérez rendendo o que está rendendo e eliminando-se no Q1, um acidente que causou dano razoável no carro, não custa nada fazer o teste. Mas o que eu acho que a prudência fará a Red Bull fazer é ela colocar o Lawson ao lado do Tsunoda na Toro Rosso e subir o Ricciardo. Eu acho que tem mais a cara disso. Acho que de uns tempos para cá a Red Bull não tem sido tão cruel, drástica, radical com os seus pilotos. Então acho que tem mais a cara do Ricciardo, até para ela terminar de validar se o Ricciardo é carta fora do baralho, porque o projeto era esse, né? Traz o Ricciardo, ele anda um pouco na Toro Rosso e ele sobe para a Red Bull se vier bem. Veio bem? Não veio bem, né? É muito mais para não do que para sim. Mas de qualquer forma, vamos colocar o cara lá, vamos fazer o percurso planejado. Vai que lá ele desabrocha. Vai que lá ele consegue fazer mais do que o Pérez. É um cara que tem experiência, pelo menos tem bagagem, né? Ganhou 8 grandes prêmios, fez pole position. Então, vai que de repente dá o estalo, né? O Lawson ainda tem uma curva. Do Lawson você ainda tem que esperar um tempo. Ricardo não, é assim, joga se até o final desse ano não virar, aí você pode subir o Lawson já assim, pro ano que vem. Eu acho que esse seria o caminho. Mas também há uma questão aí. Se isso acontecer, quem corre ao lado do Tsunoda este resto de ano? Porque é sempre bom lembrar que o Pérez não é um jovem piloto Red Bull. O Pérez veio de fora. Então, não sei se o contrato do Pérez tem essa previsão de descer. Às vezes o contrato só tem a previsão de rua, né? Então, pode ser que a gente veja outros pilotos sendo desalojados antes do final do ano. Como, por exemplo, de repente o Pérez acabar o ano na Williams no lugar do Sargent. E aí a Williams consegue fazer o que queria com o Ocon. Aí eu não sei quem vai para Toro Rosso, né? Para Toro Rosso. Vai o Ocon? E o Durham assume o carro na Alpine? Sei lá. Mas eu acho que ainda há espaço para algumas movimentações aí, só que em havendo, neste caso específico, eu vejo mais o Ricciardo subindo do que o Lawson de cara na Red Bull. Embora eu acho que seria melhor para o futuro da Fórmula 1. O Lawson é o amanhã, o Ricciardo é bem... Não é nem ontem, né? O Ricciardo já é, acho que meio que anteontem. Poético.